Faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Essa é uma frase de Hipócrates. É considerado o pai da medicina, uma figura aí, da Grécia Antiga. E o porquê essa relação alimentação com medicina, com remédio? Vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre uma alimentação saudável, algumas dicas de coisas que eu apliquei na minha vida e que eu vi, mediante experiência de muitas pessoas, dando muito certo. Se você ainda não conhece esse canal, o Movimento Pervenire, seja muito bem-vindo. Eu trago conteúdo de transformação nos 5 pilares da vida: físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. Tem bastante conteúdo aqui, eu peço que dê uma olhada. Se fizer sentido para você, se inscreva, deixe seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Falando ali então sobre alimentação, eu gosto muito de iniciar dizendo que eu não tenho nenhuma formação como nutricionista ou como médico, algo nesse sentido. É experiência prática e estudo de outras pessoas que colocaram algumas práticas, alguns hábitos no dia a dia e que deu muito certo. Tanto para quem quer manter uma alimentação saudável, quer perder um pouco de peso, equilibrar níveis que possam oferecer alguma toxicidade para o corpo. Então tudo isso mesclado com exercícios e com outras coisas aí, trazem uma transformação muito grande na sua saúde. E até aproveitando, antecipando aqui, se você tem algum hábito ou está introduzindo algum hábito de mudança alimentar, deixe aqui nos comentários que outras pessoas podem se beneficiar da sua experiência. Uma outra coisa que eu gosto de comentar também é que eu estou levando em consideração aqui uma pessoa com hábitos do dia a dia de forma normal, então eu não estou considerando aqui pessoas como atletas de alta performance, pessoas que têm ali uma necessidade alimentar diferenciada, e nem pessoas que têm alguma restrição. Então o que eu vou citar aqui serve, por exemplo, para você levar uma vida preventiva a doenças cancerígenas, a diabetes, por exemplo, mas eu não estou levando em consideração uma pessoa que já tem algum tipo de patologia. Então é sempre aconselhado que você consulte um médico ou um nutricionista para ter uma dieta bem equilibrada, em especial se você tem alguma particularidade. Levando então em consideração tudo isso que eu mencionei para vocês, a primeira dica que eu sempre dou para todos que estão aí querendo fazer uma mudança alimentar é: o seu prato das principais refeições, almoço e janta, se é que normalmente você faz 2 refeições principais, tem que ser um prato colorido. E colorido no sentido que tenha assim, carboidratos, que tenha vitaminas de variadas vitaminas, né? Múltiplas vitaminas, que ofereça um pouco de alimento que tenha uma certa quantidade de líquidos e também que tenha proteínas, né? Então, que exista esse equilíbrio. E essa diferenciação de cores é bem interessante, porque um prato indicado aí é que tenha de 5 cores para cima, né? Acima de 5 cores já é bem interessante. Se tiver mais, melhor ainda. Então você fazer ali uma salada com pelo menos 2, 3 cores, ter tradicionalmente ou arroz, feijão ou uma massa. Não é interessante que você faça ingestão de massa, em especial se for massa de farinha branca, que não seja uma massa integral, todos os dias ou 2 refeições no mesmo dia, não é legal. E sempre também eu incentivo, é algo que funcionou para mim e funciona para muitas pessoas, é que tenha um declínio no consumo de massas e consumo de coisas pesadas conforme passe o dia. Então o almoço você pode comer um pouquinho mais de algo um pouquinho mais pesado, mas na janta que seja algo mais leve, porque também vai contribuir para o seu sono, para que você tenha um sono mais tranquilo. Então essas cores no prato é algo que de cara você vai olhar e vai falar: bom, eu estou com mais de 5 cores, estou aqui com 6, 7 cores. Você pode até estabelecer metas a esse respeito. Você vai ver que essa variação vai te trazer muito benefício. Eu vou deixar aqui um link sobre as cores dos alimentos, o que significa. Então, por que às vezes muitos nutricionistas falam assim: prefiro ingestão para esse tipo de coisa, prefiro ingestão de alimentos verdes, ingestão de alimentos vermelhos. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, para o vídeo não ficar muito longo.
mas tem sim uma lógica para as cores dos alimentos. Então, quanto mais variado tiver no nosso prato, melhor é. A segunda dica que eu dou é essa questão do carboidrato e da proteína, sempre escolher um de cada tipo para esses dois casos. As outras coisas podem ser numa amplitude maior, mas apenas um carboidrato, em especial se for branco, se você conseguir ingerir um arroz integral, uma massa integral, melhor, mas talvez para um paladar inicial não seja tão interessante. E uma proteína, né? Muitas proteínas também não é legal, pode desequilibrar os seus níveis diários. Então, uma carne, por exemplo, uma outra coisa dentro disso que eu sempre indico é a variação dessa carne. Então, se você não tem uma restrição, ou se você não é vegetariano, vegano, se você ingere carne, um dia uma carne vermelha, outro dia uma carne branca, evitar embutidos. Então, muita gente quando fala de carne fala assim, eu como salsicha, por exemplo. Não tenho nada contra a salsicha, mas a ingestão contínua disso, ela é prejudicial à nossa saúde. Os embutidos têm uma grande quantidade de sal, então isso pode e vai nos prejudicar, fígado, rins, outros níveis no sangue também que podem nos prejudicar. E normalmente você não consegue uma hidratação tão profunda com os alimentos líquidos e com ingestão de água quando você tem muita ingestão de algo que contém sal. Então evitar os embutidos é legal, salame e outros. E considerar a carne sempre carne fresca. Então pode ser carne bovina, pode ser porco para quem tem por hábito comer porco, ou carne branca. Ingestão de peixes também é muito interessante. Já puxando a terceira dica que seria na questão do peixe. Você também incluir bons óleos, né? Óleos do tipo azeite, ou pode ser um pouco de óleo do que vem na sardinha, um óleo comestível. Salmão tem um óleo bem interessante. Então, esses tipos de alimento trazem alguns tipos de óleo que vem a gordura boa, né? Tem o HDL, né? Então é aquele colesterol bom, isso vai ser estimulado dentro do seu corpo. Posso estar falhando em alguma nomenclatura nesse momento aqui, que eu acabei não fazendo nenhuma anotação, mas é o colesterol bom que eu estou tratando aqui. Uma coisa para se evitar também junto com os embutidos é conservas. Então, por exemplo, azeitonas, esse tipo de coisa, comer só de vez em quando. Uma outra dica é café da manhã, evitar doces logo de manhã. Então, quanto menos doce você ingerir ali logo no início da manhã, é interessante. Carboidrato também é bom se evitar, só esses mais integrais, porque é um estímulo muito grande. Se você começar o dia com açúcares, você vai passar o dia com mais necessidade desse açúcar, né? Isso estimula muito. Então, é até legal para você baixar os níveis de açúcar. Uma coisa bem interessante que pode incentivar isso, mas é uma transição e muitas vezes não é bem aceita inicialmente, é você eliminar os açúcares, por exemplo, para quem toma café ou chá, tomar sem o açúcar. Adoçar talvez inicialmente para não ser tão impactante com canela, algo nesse sentido, se você não tem restrição, é também muito interessante. Uma outra coisa interessante, legumes e frutas. É uma outra dica, como escolher, né? Que fruta, que legume. Não é uma coincidência que nós temos legumes e frutas por época. Então não tem sempre aquela coisa assim, é a fruta da época, essa batata aqui ela não dá nesse período do ano. É justamente porque a natureza é perfeita, né? Ela foi criada de uma forma perfeita, é oriunda de uma força maior. Não cabe aqui a gente estressar um pouco mais, mas isso acontece porque é uma dádiva para o ser humano. Então, aquele alimento naquela época vem para você conseguir ter uma variação durante o ano. Então, você ingerir determinados alimentos numa época, depois ingerir outros alimentos em outra época. E isso vai fazendo uma construção e reconstrução dentro do nosso organismo, fazendo determinadas limpezas e reconstruindo algumas questões dentro do nosso organismo. Então, não é por acaso que tem alimentos que dão somente em um determinado período. Prefira esses alimentos. Então, qual que é a fruta dessa época? Qual que é o legume dessa época? Olhe sempre para isso, né? É normalmente o que está com bastante volume nos sacolões, nos mercados, naquele período que você está fazendo compra e que normalmente tem um valor mais barato. Então, acaba até sendo mais vantajoso isso. Uma penúltima dica seria a quantidade de ingestão de alimentos e a frequência.
eu falando um pouco da minha experiência, falando de pessoas que eu me relaciono e que eu já vi, assim, que já acompanhei a história das pessoas, com exceção de pessoas que estão fazendo um jejum de fato para emagrecer ou para engordar, a ingestão do alimento tem que ser sempre um pouquinho antes de um nível de saciedade que o seu cérebro já pegou. Mas como assim? Normalmente a gente come e vai esperando a mensagem do cérebro de dar aquela, nossa, agora eu estou me sentindo satisfeito. É interessante que você tenha um entendimento, vai experimentando isso no dia a dia, mas de colocar uma certa quantidade de comida, que você termine o prato ali e aparentemente você ainda está com fome. E que vai passar algum tempo, vai passar ali em torno de 30, 40 minutos, e aí vai vir a sensação de saciedade. Por quê? Porque normalmente, por mais que a gente mastigue da forma correta, a gente se desprendeu um pouco daquele momento de grande presença na alimentação para conseguir sentir tantos alimentos e conseguir na hora certa falar, não, aqui chegou, aqui já deu, não preciso passar disso. Para cá já é gula, para cá eu estou exagerando. Porque quando você coloca muito alimento dentro do seu corpo, você vai ter uma série de malefícios, né? Desde o seu corpo passar a não entender, achar que precisa dessa quantidade de alimento, e aí ele começa a se deformar para que isso aconteça, para que consiga digerir isso. Vai desprender muito mais energia do seu corpo para fazer a digestão desse alimento, e isso vai ter uma série de outros malefícios perceptíveis, inclusive, né? Não é só engordar, mas você normalmente perde foco, perde atenção, se sente mais cansado após as refeições.